Os suspeitos do massacre que matou mais de 130 pessoas em Moscou na última sexta-feira aguardam julgamento em prisão preventiva. Eles foram acusados de terrorismo. Os 4 suspeitos de envolvimento no massacre em uma casa de shows na Rússia tiveram prisão preventiva decretada em um tribunal de Moscou. A ordem vale até o dia 22 de maio, mas o prazo pode ser prorrogado dependendo de quando for estipulada a data para o julgamento. Eles foram acusados de terrorismo e, se condenados, podem pegar prisão perpétua. As autoridades russas disseram que os suspeitos eram cidadãos estrangeiros, mas não mencionaram a nacionalidade. No total, 11 pessoas foram detidas, mas apenas 4 delas realizaram um ataque, deixando 137 mortos e mais de 180 feridos. De acordo com a imprensa local, alguns dos suspeitos são do Tajiquistão, uma ex-república soviética de maioria muçulmana localizada na Ásia Central e no vizinho Afeganistão. O massacre foi reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico, mas as autoridades russas apontam para uma pista ucraniana, alegando que os criminosos tentaram fugir para o país vizinho, onde supostamente tinham contatos. Nesta segunda, a porta-voz do Kremlin afirmou que o governo não vai comentar a reivindicação do grupo extremista até o fim das investigações. Já Kiev nega qualquer envolvimento no ataque, o mais mortal da Rússia, desde o começo dos anos 2000. E quem chega para analisar esse e outros assuntos internacionais é o Lia Ferreira, que é professor dos cursos de Direito e de Relações Internacionais do IBMEC no Rio de Janeiro. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. De bate-pronto, a Ucrânia já negou envolvimento nesse ataque, um ataque horroroso. A violência, em nenhum momento, a gente tem que conceber como algo inadmissível, ou seja, é uma coisa horrorosa, deixou o mundo realmente em choque. Agora, Estado Islâmico assume a autoria e, mesmo assim, Rússia lança dúvidas sobre participação ou não da Ucrânia. O senhor acredita que esse atentado pode complicar ainda mais a situação na guerra entre Rússia e Ucrânia? Boa tarde, Kelly. Boa tarde àqueles que nos ouvem nesse momento. É claro que sim, Kelly. Nós sabemos que o terror continua sendo utilizado no século XXI como uma das armas daqueles grupos supostamente mais fracos do ponto de vista bélico-militar em face daqueles que são mais poderosos. Basta lembrar, por exemplo, o mais emblemático dos ataques terroristas que aconteceram neste século, que foi o famoso 11 de setembro de 2021, onde quase 3.000 pessoas foram mortas. Mas nós temos outros massacres, vinculados a atentados terroristas, só para contar neste século, como Angola, Indonésia, Espanha, Reino Unido, Índia, Paquistão, Noruega, França, enfim, muitas vezes países que não são alvos privilegiados desses ataques, mas que também registram acontecimentos dessa mesma natureza. Rússia e Ucrânia estão em guerra. Uma guerra que já dura aproximadamente cerca de pouco mais de 2 anos, uma guerra que nós acreditávamos que seria resolvida facilmente, mas que não foi. Não foi pelas debilidades logísticas da própria Rússia, não foi pela resistência ucraniana e não foi também pelo apoio que o Ocidente, particularmente os países vinculados à OTAN, deram e continuam dando à resistência ucraniana contra a invasão russa. Então, assim, numa guerra, nós sabemos que a primeira vítima é a verdade. E, neste caso concreto, mais este massacre, fruto de um atentado terrorista, a gente tem aí uma guerra de versões. Por um lado, o Daesh, o Estado Islâmico, assume a autoria do atentado, deslocando um pouco a visão de uma suspeita em relação a forças ucranianas ou a grupos vinculados direto ou indiretamente com a Ucrânia. Por um outro lado, a Rússia vai tentar sempre capitalizar essa tragédia. Infelizmente, é assim que as potências agem, não é apenas a Rússia, é assim que as potências agem, vai tentar capitalizar essa tragédia, visando, de alguma forma, gerar uma comoção global, que o fato em si já nutre, tentando, de alguma forma, gerar um movimento de cooperação internacional de luta contra o terrorismo e, evidentemente, de apoio às ações, das ações russas
em território ucraniano. É assim que o jogo é jogado pelas grandes potências. Agora, de qualquer forma, historicamente, né, o Estado Islâmico já teve vários problemas em relação à Rússia. Rússia e Estado Islâmico têm uma relação conflituosa que não é de hoje, não é, professor? Pois é, a Rússia, né, ao contrário do que nós ocidentais imaginamos, ela não é formada apenas por grupos eslavos, né, ou povos eslavos, que se colocam ali, digamos que pacificamente sob o domínio russo. Muito pelo contrário, né, existem povos de cunho oriental, existem povos, né, de cunho islâmico, né, que ocupam aquelas diversas repúblicas que acabam vindo a compor a Rússia, como também no passado, né, compunham a União Soviética. Nós já vimos, né, ao longo da transição do século passado para esse século, uma série de lutas, né, dessas repúblicas, né, buscando a sua autonomia, né, buscando, inclusive, a sua independência em relação à Rússia. Então, no momento, né, em que as atenções russas se voltam para o teatro de guerra na Ucrânia, sob certos aspectos, é previsível, né, que grupos internos, de alguma forma, usem, né, das fragilidades relativas, né, do controle bélico exercido sobre a Rússia, sobre esses territórios, né, para, de alguma forma, dar visibilidade às suas causas. Mais uma vez, não estamos dizendo que isso é legítimo, muito pelo contrário, esses ataques são e devem ser sempre condenados por todos nós, mas nós sabemos que a utilização de recursos, né, de guerrilha, a utilização de recursos extremistas, ou, como nós vulgarmente chamamos, terroristas, é um recurso tradicional que aqueles grupos, política e belicamente mais frágeis, utilizam na luta contra os mais poderosos. É o que nós estamos vendo, inclusive, Kelly, né, com o ataque feito ao Hamas a Israel e toda a repercussão, né, consequente, né, em função desses ataques do Hamas ao território israelense. Sim. A dinâmica é a mesma. Mais uma vez, não podemos dizer que esse grupo que assumiu o atentado foi, de fato, quem o produziu. Somente as investigações internacionais poderão corroborar essa tese. Mas a lógica reproduz uma lógica comum nas relações internacionais. Professor, já que o senhor citou a guerra entre o Hamas e Israel, tem notícia chegando aqui. O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução de um cessar-fogo imediato em Gaza. 14 membros permanentes votaram a favor da proposta e os Estados Unidos se abstiveram. O documento foi escrito pelos 10 membros eleitos para o Conselho e proposto pelo representante de Moçambique. Ele pede um cessar-fogo durante o mês do Ramadã e extensão da trégua até se tornar permanente. Além disso, também pede a expansão da ajuda humanitária a Gaza e a libertação incondicional de reféns. Essa, então, foi a primeira vez que o Conselho da ONU aprovou uma medida do tipo desde o começo da guerra. Na sexta-feira, o texto apresentado pelos Estados Unidos foi vetado pela China e pela Rússia. A gente comentou isso aqui no Conexão. E hoje, a representante dos Estados Unidos na ONU disse que o país está trabalhando para tentar garantir a trégua imediata, mas que não concorda com a resolução aprovada completamente. Ela também disse que o Hamas deve aceitar o acordo proposto. O documento é de cumprimento obrigatório, só que a ONU não tem poder coercitivo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu para que o governo israelense acate, então, essa decisão do Conselho. Agora, o que será que deve acontecer a partir de agora, professor? Tanto em relação a Benjamin Netanyahu, quanto em relação aos terroristas do Hamas. Kelly, você tocou num ponto absolutamente central, né? Qual seja, a resolução do Conselho de Segurança, embora ela tenha cunho jurídico obrigatório, ela não é dotada de força coercitiva para que ela tenha que ser necessariamente implementada. Então, por exemplo, quando ocorre uma decisão judicial num tribunal doméstico, por exemplo, no Brasil, nós temos aí as forças policiais, sejam as forças dos estados ou as forças da Polícia Federal, para fazer o cumprimento, ou para levar ao cumprimento, da decisão judicial, independente de qual instância do Poder Judiciário a tenha adotado. Isso não acontece, do ponto de vista internacional, porque nós não temos um leviatã supranacional, ou seja, nós não temos um Estado supranacional com poder coercitivo sobre os Estados. Então, a força ou o órgão político mais poderoso, do que dispõe a comunidade internacional é exatamente o Conselho de Segurança,
formado por 15 países, 5 dos quais são os membros permanentes, né? França, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos e China, enquanto outros 10 são rotativos. França, Estados Unidos e Inglaterra, em geral, né, adotam a mesma política, né? Ao passo que China e Rússia tendem também a formar um outro bloco de oposição dentro dos membros permanentes. Hoje, os membros rotativos, Argélia, Equador, Guiana, enfim, Malta, Moçambique, que foi inclusive quem liderou essa resolução, estão, de alguma forma, lutando dentro das esferas políticas das Nações Unidas para encontrar uma equação razoável para esse conflito, que já vem durando muito mais tempo do que seria razoável e gerando, Kelly, como nós já podemos constatar aqui em diversos comentários nossos aqui no programa, um conjunto de mortes absolutamente avassalador. Uma política de fatos de morticínio que não pode ser tolerada pela comunidade internacional. Então, assim, partindo dessa lógica de que o Conselho de Segurança não tem poder coercitivo, onde está a garantia até então, onde esteve a garantia de Israel até aqui? Exatamente no poder dos Estados Unidos. Sim. Quando os Estados Unidos se colocam como um país que não veta essa resolução, Israel acaba ficando isolada. E, embora nós saibamos que Netanyahu não tem um temor da comunidade internacional, até porque Israel é uma potência nuclear fortemente armada no contexto do Oriente Médio, esse isolamento progressivo de Israel pode apontar para o fim deste conflito, que já não é mais minimamente tolerável pela comunidade internacional. Professor, só para a gente fechar aqui, eu acho que tem um caso bem importante em relação ao Trump, que vai ter que pagar uma multa milionária. O prazo vence ainda hoje, então a gente segue acompanhando de perto. Infelizmente, nosso tempo está terminando, mas um outro caso também em relação ao julgamento criminal dele. Foi marcada uma audiência para o dia 15 de abril, ou seja, são acusações em relação a pagamentos secretos. O Trump vai ter aí algumas dificuldades nessa corrida à Casa Branca, hein? Olha, então, 2 comentários muito rápidos, Kelly, muito rápidos, porque são temas importantes, né? Primeiro são os problemas de Trump na justiça americana. Ele é alvo de mais de 90 acusações, 4 processos criminais, e esses processos podem sim afetar a sua candidatura. Ele, que é o mais forte dos candidatos republicanos deste século, que tem chances reais, sim, de ocupar a Casa Branca. Qual é o grande fator a favor do Trump? O grande fator a favor do Trump é que esses processos ainda não se converteram em condenações criminais. E se isso não acontecer até o segundo semestre, quando acontecem as eleições, depois de eleito, ele praticamente se torna inimputável pelo tempo do mandato. Então, sim, o tempo corre contra os interesses republicanos, eu diria até os interesses mais legítimos da justiça americana. No caso do Daniel Alves, é diferente. O caso é um caso de estupro, onde há uma condenação em primeira instância, e pelas regras processuais espanholas, tal como acontece no Brasil, como ele tem bons antecedentes, residência determinada, etc. e tal, ele tem o direito de recorrer em liberdade mediante pagamento de fiança. Ele deveria ter pago essa fiança na semana passada, não conseguiu a tempo reunir os fundos necessários, o fez agora, está recebendo uma série de medidas cautelares, inclusive não pode se aproximar da vítima por mais de 1 quilômetro, ele não pode se manter também em comunicação com os denunciantes, não pode deixar a Espanha, tem que comparecer semanalmente ao Tribunal de Barcelona, mas, do ponto de vista processual, a medida é correta, embora, do ponto de vista do combate à violência de gênero, à violência sexual, à violência contra a mulher, sim, a gente sempre se recita, porque, mais uma vez, dá a ideia de que os poderosos podem tudo, que o dinheiro compra até mesmo a liberdade. Sim. Embora isso, neste caso, não seja verdadeiro. Pois é, professor, vamos seguir acompanhando. Obrigada pela análise e até a próxima. Até a próxima, Kelly. Obrigado.